Olá a todos, nosso grupo irá tratar sobre os transtornos específicos de aprendizagem, sendo esses os discentes e nossa tutora Luciana Neder. Nós dividiremos nossa apresentação nos seguintes tópicos, abordando os principais transtornos de aprendizagem. Então, falando a respeito da descalculia, ela é tida como um transtorno de aprendizagem que muitas vezes é confundido com uma simples dificuldade com números, mas que na verdade é um transtorno de origem neurobiológica que afeta a capacidade de processar, compreender e realizar cálculos matemáticos. Sua origem ela está relacionada ao mau funcionamento de áreas cerebrais específicas relacionadas às habilidades matemáticas, principalmente o sulco intraparietal, que é fundamental para o senso numérico e para a representação de quantidades. Os dados epidemiológicos eles não são bem descritos, mas estima-se que a descalculia afete cerca de 3 a 6% da população, com prevalência semelhante entre os sexos masculino e feminino. Então, dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da descalculia estão os fatores genéticos, já que a descalculia é mais comum em famílias com histórico de dificuldades de aprendizagem, crianças com comorbidades pré-existentes, porque muitas vezes ela coexiste com outros transtornos, como a dislexia e o TDAH, que vão ser abordados mais adiante, e também crianças que sofreram com complicações gestacionais, já que esses problemas durante a gestação, muitas vezes eles vão influenciar no desenvolvimento cerebral e aumentar o risco de desenvolvimento da descalculia. O quadro clínico da descalculia, envolvendo seus sinais e sintomas, eles se manifestam na escola e no dia a dia de modo geral. Então, crianças e adultos podem apresentar dificuldade para contar, reconhecer números e memorizar tabuadas, por exemplo. Problemas para entender conceitos como maior e menor, mais e menos, e números antecessores e sucessores na sequência numérica também são bem comuns. A dificuldade em lidar com dinheiro e ver as horas em um relógio analógico, por exemplo, são sinais mais percebidos em adultos com descalculia. O diagnóstico da descalculia é feito preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, então incluindo neuropsicólogos, psicopedagogos e neurologistas, que vão se utilizar de testes específicos para avaliar o desempenho matemático da criança ou do adulto com suspeita de descalculia e também para descartar outras causas, principalmente de cunho neurológico ou falhas educacionais. O tratamento da descalculia ele consiste em intervenções psicopedagógicas individualizadas que vão estar focadas em estratégicas lúdicas, como jogos e também materiais concretos para fortalecer as habilidades matemáticas do paciente. Essa abordagem ela deve ser acolhedora e positiva no sentido de buscar reduzir a ansiedade do paciente e construir uma relação saudável entre ele e a disciplina. Então, com isso, nós temos que a descalculia é um desafio importante, mas com apoio e intervenção corretos, é possível desenvolver estratégias eficientes e alcançar bons resultados a partir da possibilidade de expressão do potencial do indivíduo na lógica e nas operações matemáticas de um modo geral. Disgrafia. Bom, a disgrafia é um transtorno de aprendizagem que vai afetar principalmente a questão da escrita da criança. Então, quem tem disgrafia, ela vai apresentar padrões típicos da disgrafia, né? Ou seja, letras irregulares, espaçamentos que vão estar desiguais, erros também na questão da ortografia, e vai ter a tendência a escrever mais devagar. Estima-se hoje que cerca de 5 a 20% das crianças em idade escolar elas sejam afetadas pela disgrafia, né? E principalmente no início da alfabetização, que é uma fase muito importante para eles. Então, do ponto de vista cerebral, o que vai acontecer? A disgrafia está muito associada com alterações na coordenação motora fina e também na percepção visoespacial e no processamento também da linguagem. Então, as áreas do córtex pré-motor, do giro supramarginal e também conexão com o cerebelo, elas que vão controlar esse movimento da escrita. Então, elas podem não estar se comunicando tão bem corretamente. Então, isso envolve também outros fatores, como a dificuldade de memória, de trabalho, a consciência também fonológica, tornam muito mais difícil o aprendizado. Isso pode comprometer a questão dessa fase, né, o que era para ser uma fase de aprendizado efetivo pode estar comprometido, isso afetar também a questão da autoestima, a criança não querer participar de dinâmicas que precisam de escrita, né? Então os sinais eles são mais comuns e incluem questão de letras de formatos diferentes, tamanhos, inclinações, são tudo indícios, né, dessa dificuldade para escrever ali dentro das linhas. A escrita geralmente é mais lenta e exige muito esforço, né? E esse esforço, essa fadiga, elas pode causar também dor nas mãos ali. Isso vai gerando mais frustração e ansiedade na criança. O diagnóstico ele é clínico e multidisciplinar, ele é feito por psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropsicólogos e também por professores. Então, vai se avaliar ali todo o contexto da escrita, né, o histórico escolar, o desenvolvimento motor da criança também é muito importante nessa fase, né? Utiliza-se testes padronizados para observação em sala de aula e o tratamento, basicamente, ele envolve diferentes profissionais trabalhando conjuntamente. Então, a psicopedagogia ela vai adaptar o ensino da escrita às necessidades da criança, usando repetição, tarefas estruturadas e recursos também visuais e táteis, que são muito chamativos e muito agregam nessa fase de aprendizado, principalmente essas crianças afetadas pela disgrafia. Né? A fonoaudiologia ela trabalha na consciência fonêmica e também na questão da correspondência entre os sons e também entre as letras. E já a terapia ocupacional ela vai fortalecer a mão. Então, ela vai corrigir a questão da postura, a melhora da coordenação
visomotora e também com exercícios práticos que vão aumentando a efetividade da escrita. Então, com esse suporte, é possível ter uma melhora ali na escrita e também na questão da confiança e principalmente no aprendizado da criança. A dislexia é definida como um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. Ela vai se manifestar como uma dificuldade persistente para ler, escrever e soletrar, mesmo quando a pessoa tem uma inteligência dita normal e recebe o ensino adequado e não apresenta nenhum outro problema sensorial ou neurológico que explique essa dificuldade. Essa definição é que está no DSM da Associação Psiquiátrica Americana. É um dos transtornos de aprendizagem mais comuns, que afeta entre 5% e 17% da população, com uma incidência semelhante entre meninos e meninas. Do ponto de vista das causas, a genética tem um papel importante. A herdabilidade é de 40% a 60%, baseada em estudos com famílias com gêmeos. Entre os genes mais estudados está o DYX1C1 e o DCD-C2, que participam da migração de neurônios e da formação de circuitos ligados ao processamento fonológico. No cérebro, as diferenças aparecem principalmente no hemisfério esquerdo, nas áreas de linguagem. 3 regiões são centrais: o córtex temporoparietal, que ajuda a decodificar os sons das letras, o giro angular, que facilita o reconhecimento de palavras, e a área de Broca, que é ligada à articulação e à fluência da leitura. Estudos de fMRI mostram que a menor ativação dessas regiões e alterações na comunicação entre o lobo temporal e o córtex frontal quando a pessoa realiza tarefas de leitura. Então, as manifestações vão mudar conforme a idade. Na pré-escola, a gente vai ter um atraso na fala, uma dificuldade com rimas e problemas para memorizar o alfabeto, cores e números, e dificuldade para reconhecer até o próprio nome escrito. Na idade escolar, vai surgir uma leitura mais lenta, uma troca ou inversão de letras, erros ortográficos importantes, consciência fonológica prejudicada e uma escrita desorganizada. É comum que a criança evite atividades de leitura ou de escrita. Na adolescência, na vida adulta, vai ter lentidão de leitura, dificuldade para ler, dificuldade para resumir e interpretar a linguagem figurada. Outras comorbidades associadas são frequentes. TDAH, por exemplo, aparece em 30% a 50% dos casos, além da disgrafia, a descalculia e a ansiedade e baixa autoestima, que são resultados desses repetitivos fracassos escolares que a criança vai passando durante os anos. O diagnóstico vai ser clínico e vai envolver uma equipe multidisciplinar. De acordo com o DSM-5, é necessário que haja dificuldades em precisão e na velocidade ou na compreensão da leitura por pelo menos 6 meses, causando um impacto acadêmico ou no trabalho, e que não haja nenhuma outra condição que explique esse quadro. Para avaliar são utilizados testes padronizados, como o teste de desempenho escolar, que mede a leitura, a escrita e a matemática, o PROLEC, que avalia a leitura e os erros fonológicos e visuais, e testes neuropsicológicos de memória operacional, como ciência fonológica e a velocidade de processamento. O diagnóstico diferencial é importante de excluir questões como o espectro autista ou problemas emocionais que essa criança possa estar explicando essas dificuldades que podem ser momentâneas. Já o manejo ele é individualizado e vai envolver a escola, a clínica e a família. Na escola podem ser utilizados métodos multissensoriais, como o Orton-Gilliam, que combina a visão, audição e tato para fortalecer a relação entre os fonemas e as letras. Outra estratégia simples é como tempo extra nas provas ou o apoio de leitor de textos vão ajudar a reduzir o impacto funcional. No âmbito clínico pode ter a fonoaudióloga ajudando na decodificação e a fluência da fala, e a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar na ansiedade e na autoestima. Outras tecnologias assistivas, como software de reconhecimento de voz e colaboração entre os pais e as escolas, com reforço positivo, evitando punições e completando a intervenção, vão ser essenciais para o manejo correto dessas crianças. Dando continuidade agora na apresentação, nós vamos abordar basicamente o transtorno do espectro autista, o TEA. E, de início, o TS consiste basicamente num distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor, que, na grande maioria das suas vezes, tem um início precoce e que consiste em um binômio de sintomatologia, que, logo de cara, é basicamente um déficit de comunicação que impede a socialização do indivíduo e, junto a isso, vai ter a questão de um comportamento repetitivo e de interesses que são, na maioria das vezes, restritos. É um transtorno que é muito prevalente, sumariamente, nos últimos tempos, em que nós vemos um grande aumento da sua prevalência. Atualmente, no Brasil, a última estatística que saiu foi de que 2,6% das crianças com 5 a 9 anos convivem com essa enfermidade, mostrando a sua grande prevalência, especialmente no meio pediátrico. E o grande problema de abordar essa enfermidade é justamente o fato dela apresentar variadas etiologias, diversos fenótipos e também diversos prognósticos, já que, na maioria das vezes, as suas etiologias são diferentes e os seus quadros clínicos são diferentes. E isso se consiste basicamente justamente no espectro, como diz o nome da enfermidade, ou seja, haverão indivíduos que terão uma deficiência intelectual muito expressiva, impedindo a comunicação, impedindo a sociabilidade, e vão haver aqueles que vão ter uma capacidade intelectual muito avançada, porém ainda com alguns problemas de socialização. E agora, tratando basicamente da fisiopatologia do transtorno, é importante a gente entender a grande base genética que existe em cima do transtorno. Então, foi constatado basicamente que cerca de 81% das variações de fenótipo, de quadro clínico até mesmo, tem como base a sua genética, ou seja, diferentes indivíduos com diferentes genéticas que incluem ambos no transtorno do espectro autista. Chama-se atenção principalmente para 3 genes, o SHANK3, o NRXN1 e o KMT2A. E o que é importante entender é que não são esses genes que eles são basicamente causadores diretos da enfermidade de transtorno, mas eles são reguladores de outros genes, ou seja, regulam a expressão gênica, e a neurogênese em si, ou seja, a formação da rede neural.
E como que isso fica claro pra gente? Quando a gente vai estudar principalmente a questão da densidade pós-sináptica, ou seja, existem proteínas, até mesmo a proporção de neurônios após as sinapses que regulam em retrocesso o impulso que veio. Então, quando ela faz um desequilíbrio entre a excitação e a inibição, que é algo que acontece na sinapse, o desenvolvimento cerebral acaba sendo afetado, principalmente quando existe uma problemática em cima da condução glutamatérgica e da condução GABAérgica, ou seja, uma excitação controlada para que o cérebro consiga coordenar suas atividades de forma direcionada e também uma inibição para que nenhum processo fisiológico saia do controle devido. Por isso, quando nós vemos um desequilíbrio em cima da expressão gênica dessas proteínas, dessas conduções, nós vemos um cérebro que não é capaz de fazer as suas devidas podas, ou então de fazer com que haja a sua devida atenção e seu devido desempenho natural, causando assim toda a sintomatologia do transtorno do espectro autista. E, finalmente, tratando da questão do quadro clínico, existe uma série de sinais e sintomas que podem ser percebidos justamente por se tratar de um espectro e não de uma coisa fixa. Então, a primeira, uma apresentação geral. Não tem biomarcadores específicos, não há algo que se meça num contexto de transtorno do espectro autista que mostre essas diferenciações cognitivas e coisas afins. Então, é importante prestar atenção para a idade, ao nível de linguagem que se tem, a cognição, o sexo, tudo isso é importante. Já de sinais precoces, o que se percebe já aos 9 meses, né? Até os 12, nós vemos basicamente que a criança não responde quando chama o nome dela, uma aparência de apatia na criança, ou seja, ela não brinca, ela não se comunica, ela não demonstra grande alcance de interesse, e uma diminuição da sua responsabilidade social, né, como mostra. Além, é claro, de comportamentos que podem ser repetitivos e anormais, como nós vemos a questão do flapping, né, que é ficar balançando as mãos, ou ecolalia, né, repetindo as mesmas sílabas de forma incessante, né, ou anormalmente repetitiva. E aí, nós vemos também a questão das comorbidades neuropsiquiátricas, ou seja, é percebido no transtorno do espectro autista uma prevalência maior de ansiedade, de depressão, de TDAH e da própria deficiência intelectual, ou seja, na ansiedade. Você vê que, por exemplo, cerca de 20% possui, enquanto na população global está em torno de 7%. A depressão, ao mesmo tempo, 11% na população do espectro contra 5% na global. TDAH, 28% do espectro contra 7% na geral. E a deficiência intelectual também é percebida em cerca de 23% dos casos, mostrando assim a sua grande capacidade de colocar esses indivíduos num estado de maior risco para doenças mentais em si. E por fim, tratando justamente agora das comorbidades neurológicas, que chamam a atenção porque tem um grande potencial lesivo, nós temos justamente a epilepsia, que tem uma prevalência muito maior nas pessoas com transtorno do espectro autista, ainda mais quando associado com a deficiência intelectual, que chega a 21%, e ainda que não haja deficiência intelectual, a prevalência chega a 8%, que é muito maior do que a população global, que fica ali na sua casa do 0,8%. E além disso, nós temos as comorbidades médicas gerais, então dificuldades motoras, principalmente a questão da repetição, né, e problemas de coordenação, sintomas gastrointestinais, e aí chama atenção a constipação. Essa população ela é nitidamente mais constipada do que a indivíduos que não possuem o transtorno. E algo que é preocupante também, principalmente no campo da nutrição, é a seletividade, né? Então são indivíduos que, na maioria das vezes, possuem seletividades a texturas, a cores ou a qualquer parâmetro assim que seja um restritor de interesse para eles, o que pode desencadear muitos distúrbios alimentares, desbalanços de nutrientes, micronutrientes, até macronutrientes, e dificuldades no sono, né? Então, a prevalência, nós vemos alterações motoras em 37% desses indivíduos, a constipação em 22% deles e o distúrbio em 13% deles. E, por fim, uma coisa que chama muita atenção é justamente a síndrome de Savant, que é nitidamente mais prevalente no transtorno do espectro autista do que nas pessoas comuns, né, nas pessoas que não possuem o transtorno. Então, algo que chama muita atenção é essa síndrome no qual a pessoa possui uma incrível, uma superdotação para diversas áreas. Podem ser áreas do conhecimento mais lógicas, como matemática, pode ser também uma questão mais artística, musical, enfim. É uma superdotação, porém que na maioria das vezes vem ainda assim com alguma disfuncionalidade social ou dificuldade de entender parâmetros de relações sociais, mas que ocorre em 29% dos indivíduos com transtorno do espectro autista. Sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, esse deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, baseado na observação comportamental e em entrevista com os cuidadores. É válido destacar que a complexidade do diagnóstico aumenta com a presença de comorbidades, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e transtorno de ansiedade. Além disso, existem ferramentas de rastreio precoce, que elas são recomendadas geralmente entre o 16º mês e 30º mês de vida. E uma dessas ferramentas seria o MCHAT-R, que é um checklist que ele vai classificar em alto ou moderado ou baixo risco a partir de pontuações desse checklist. Além disso, atualmente já há ferramentas diagnósticas, como a Aldus 2, que é uma observação direta que serve para diagnóstico do autismo, e o ADR, que é uma entrevista com os cuidadores, que serve também para o diagnóstico de autismo. Sobre os testes genéticos disponibilizados atualmente, eles devem ser recomendados para investigar as possíveis causas de autismo, como a síndrome do X frágil. A respeito do exame físico, ele é essencial para avaliar problemas muito comuns nos autistas, como o do trato gastrointestinal, relacionado à constipação, e problemas dermatológicos, como a dermatite atópica. Além disso, o eletroencefalograma ele deve ser recomendado para casos suspeitos de epilepsia, e não como um exame de rotina. Esse é o MCHAT-RAT que eu comentei, que ele serve para o rastreio do autismo. Pontuações entre 0 e 2 classificam-se como baixo risco, pontuações entre 3 e 7 como risco moderado de autismo, e alto risco seria a pontuação total entre 8 e 20.
E aí, esse chat, MChat R se baseia em uma série de perguntas de sim e não. São 20 perguntas no total. Aqui eu trouxe 10 para ilustrar mais ou menos como funciona. Sobre o tratamento, ele visa melhorar a funcionalidade e o bem-estar do indivíduo. Atualmente não existem medicamentos que tratem os sintomas centrais do transtorno do espectro autista, porém as intervenções comportamentais são abordagens que possuem fundamentação científica e hoje são utilizadas como a primeira linha de tratamento. As principais estratégias e abordagens que existem hoje são as intervenções naturalistas, conhecidas como NDBI, que elas vão utilizar ambientes naturais, como parques, para realizar brincadeiras, atividades da rotina da criança, para desenvolver a sua comunicação, sua interação social. Além disso, uma das principais estratégias é o envolvimento parental, que utiliza os pais para aplicar estratégias terapêuticas para aprimorar e adaptar as crianças a interações sociais. Sobre o ambiente escolar, ele também serve como uma certa terapêutica, já que ele vai promover uma intervenção comportamental, a melhorar a adaptação dessa criança ao ambiente escolar, principalmente quando há apoio técnico e profissional na escola, aliada ao uso de suportes visuais e roteiros sociais. No caso, roteiros sociais seriam, por exemplo, textos que vão explicar para uma criança o que ela deve fazer, por exemplo, numa aula de educação física, para que ela consiga interagir nessa aula de educação física. Então, o ambiente escolar ele serve como uma forma de aumentar a interação social da criança, aprimorar sua linguagem e, de certa forma, se desenvolver. Além disso, atualmente tem a musicoterapia como uma abordagem amplamente utilizada no contexto terapêutico do tratamento do espectro autista. Sobre o manejo farmacológico do TEA, ele tem como objetivo gerenciar as condições coexistentes ao autismo e não os sintomas nucleares do autismo, porque não existe uma medicação que trate o autismo em si. Por exemplo, se a criança apresenta irritabilidade, agressividade, se recomenda medicações para tratamento desses sintomas de irritabilidade e agressividade, como a risperidona e a aripiprazol. Sobre os sintomas de TDAH, que podem estar associados, pode-se recomendar psicoestimulantes, como o metilfenidato, porém deve-se ter atenção sempre aos riscos colaterais, os riscos de efeitos colaterais que esses fármacos podem estar causando na criança. Sobre o tratamento de distúrbios do sono, recomenda-se a melatonina como uma terapia eficaz, e alguns estudos tentaram utilizar os canabinoides para tratar os sintomas centrais do transtorno do espectro autista. Mas nenhuma evidência atual conseguiu apoiar o uso dos canabinoides para os sintomas centrais do transtorno do espectro autista, mas há alguns estudos que dizem que a planta inteira pode ajudar e apresentar melhores resultados no tratamento do espectro autista. Bom, falando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade agora, essa é uma condição neurodesenvolvimental que vai ser comum tanto em crianças quanto em adultos. Ela tem uma etiologia bastante complexa e vai envolver fatores genéticos, que apresenta cerca de 74% de herdabilidade, fatores ambientais, como por exemplo a exposição ao tabaco no pré-natal, e fatores epigenéticos, como por exemplo a metilação do DNA. E algumas alterações no sistema dopaminérgico e noradrenérgico vão ser, no geral, os principais causadores desse transtorno, porque esses sistemas eles vão afetar a atenção, o controle executivo e a impulsividade. E falando dos subtipos do TDAH, a gente tem o TDAH de predominância desatenta, TDAH hiperativo impulsivo e o TDAH combinado, que tem tanto a desatenção quanto a hiperatividade. Falando da fisiopatologia do TDAH, como eu disse, é bastante complexo, porque vai envolver diversos fatores. Mas, quando se tem uma alteração da dopamina e da noradrenalina, vai ser a maior alteração que se vai ter. Pelo menos é o que foi estudado até o momento. Mas isso ainda não é tão bem definido nos dias de hoje. E a dopamina e a noradrenalina elas vão ser derivadas dos aminoácidos ferionanina e tirosina. E aqui à direita, a gente tem um problema na sinapse da dopamina. Então, uma das coisas que é bastante estudada hoje em dia é um problema no receptor de dopamina, DRD4, e o problema do transportador da dopamina. Assim, você não vai conseguir passar a dopamina para o receptor e também conseguir transportar essa dopamina. Esse vai ser o principal motivo que vai levar ao TDAH. No entanto, a gente sabe que a gente tem também problemas noradrenérgicos e serotoninérgicos. Só que ainda não foi definido exatamente quais são as implicações de cada um e como que isso acontece. Mas o que é mais estudado hoje em dia é justamente essa questão da dopamina. Inclusive, é por isso que os tratamentos farmacológicos são feitos principalmente focados em melhorar a questão do receptor de dopamina e o transportador de dopamina. E o quadro clínico do TDAH, a pessoa ela vai ter os 3 subtipos. O de apresentação predominantemente desatenta, a pessoa não vai conseguir se concentrar direito, ela vai
se esquecer, ela não vai conseguir se planejar, se organizar para fazer as coisas. No caso da apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, a pessoa ela vai ser inquieta, ela vai estar o tempo inteiro querendo se mexer, não vai conseguir esperar a sua vez, e toda vez que ela tiver algum estímulo, ela vai responder com impulsividade. E a apresentação combinada é justamente os dois. A pessoa ela vai ter tanto a desatenção, problema de organização, quanto também essa atitude impulsiva, essa atitude de movimento, de inquietação e dificuldade de esperar. Agora eu vou falar um pouco do diagnóstico do TDAH em crianças. O primeiro ponto a ser destacado é que o diagnóstico é um processo estritamente clínico, ou seja, ele não é confirmado por meio de exames complementares. A avaliação é multimodal e baseia-se na observação do comportamento da criança em diversos contextos, seguindo os critérios estabelecidos pelo DSM-5. O transtorno ele pode se manifestar de 3 formas distintas, denominadas apresentações, as quais já foram mencionadas anteriormente. A avaliação ela é multimodal. Isso indica que o profissional não se baseia apenas numa fonte de informação, mas integra entrevistas clínicas estruturadas e coleta dados de pessoas que convivem com a criança, como pais e professores. Como apoio a esse processo, podem ser utilizadas ferramentas complementares, como as escalas Vanderbilt, Conners ou a Child Behavior Checklist. Esses instrumentos são úteis para quantificar a severidade dos sintomas e avaliar a resposta ao tratamento. Contudo, é fundamental ressaltar que, apesar de sua importância como ferramentas secundárias, nenhuma dessas ferramentas pode ser utilizada de maneira isolada para garantir um diagnóstico definitivo do TDAH. Além disso, é fundamental reconhecer o desafio de diagnosticar TDAH em crianças, já que existe uma alta taxa de comorbidade, ou seja, a presença de outros transtornos em conjuntos com o TDAH, como o TOD, a ansiedade e a depressão, adicionalmente a uma forte viés de gênero. Meninas que frequentemente apresentam sintomas mais internalizados podem ser vistas como quietas ou distraídas, o que leva ao subdiagnóstico. Em contrapartida, meninos têm uma probabilidade significativamente maior de receber um diagnóstico incorreto, por seus sintomas de hiperatividade geralmente serem mais externalizados. Para que o diagnóstico seja considerado, é necessário que a criança apresente um padrão persistente, de no mínimo 6 sintomas de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Essa persistência é o fator-chave. Os sintomas devem estar presentes por pelo menos 6 meses em um nível que não é compatível com o desenvolvimento esperado para a idade da criança. Além disso, é exigido que vários desses sintomas tenham surgido antes dos 12 anos de idade e que estejam presentes em 2 ou mais ambientes, causando prejuízo claro e observável no funcionamento social e acadêmico do indivíduo. Esses são os sintomas a serem avaliados, sendo 9 para cada modalidade de TDAH. Caso a criança apresente ao menos 6 sintomas nas 2 apresentações, ele é diagnosticado com a aparência combinada. Sintomas de desatenção são dificuldade de prestar atenção a detalhes e cometer erros por descuido, dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades, esforço para ouvir quando alguém fala, esforço para escutar ou completar tarefas e atividades, dificuldade de organizar tarefas, evitar tarefas que exigem esforço mental, perder objetos necessários para realizar tarefas ou atividades, distratibilidade por estímulos externos ou esquecimento de atividades diárias. Já os sintomas de hiperatividade ou impulsividade seriam mexer ou bater com as mãos ou os pés, se contorcer no assento, levantar-se quando se espera, que permaneça sentado, ficar correndo ou escalando, principalmente em crianças, ou sentimentos subjetivos de inquietação, principalmente em adolescentes. Incapacidade de ter algum lazer silencioso, frequentemente o lazer tem que ser em movimento, como se tivesse um motor, logorreia inadequada, deixa escapar respostas antes de que uma pergunta seja concluída, dificuldade em esperar sua vez, e interromper outras pessoas ou intrometer-se. Uma vez compreendido o diagnóstico, abordam-se as estratégias de tratamento para o TDAH. A abordagem de primeira linha, e aquela que possui as mais fortes e consistentes bases de evidências científicas, é o tratamento farmacológico. Os medicamentos mais eficazes são os estimulantes, como o metilfenidato e as anfetaminas. Eles atuam no cérebro, aumentando a disponibilidade de neurotransmissores importantes, como a dopamina e a noradrenalina, na fenda sináptica, como apresentado na imagem, o que resulta em uma melhora significativa da atenção e do controle dos impulsos. Apesar da alta eficácia, esses medicamentos estão associados a efeitos colaterais, sendo a supressão do apetite o efeito mais comum e mais preocupante. Para os cerca de 30% dos pacientes que não respondem bem ou não toleram os estimulantes, existem alternativas valiosas, que seriam os medicamentos não estimulantes. A atomoxetina é um deles, assim como a guanfacina. Essa última, em particular, apresenta uma vantagem clínica importante, porque demonstra eficácia na redução de sintomas sem causar supressão de apetite, tornando-se uma opção pertinente quando essa é uma preocupação. É crucial entender que a escolha terapêutica varia conforme a idade. Para crianças em idade pré-escolar, menores de 6 anos, as diretrizes recomendam terapias como primeira linha de tratamento, como treinamento de pais, já que não há evidências sobre a segurança do uso de medicamentos nessa faixa etária. Já em maiores de 6 anos, seria recomendado o uso de fármacos. Também há uma questão que contraria o senso comum, que seria a terapia combinada e a monoterapia. Estudos mais recentes revelaram que a combinação de medicação com a terapia psicossocial ela não resulta em melhores desfechos para os sintomas centrais do TDAH, quando comparado ao uso isolado da medicação, que seria a monoterapia. O prognóstico do TDAH é variável. Um aspecto positivo é que com o tratamento adequado e consistente, os sintomas tendem a diminuir ao longo do tempo. A literatura aponta que cerca de metade dos pacientes pode de fato superar o TDAH na transição para a vida adulta, não apresentando mais os critérios para o diagnóstico. O tratamento eficaz é absolutamente essencial, não apenas para manejar os sintomas, mas também como uma medida preventiva, já que está associada a uma redução do risco de desenvolvimento de outros transtornos, que podem coexistir com o TDAH, e também um menor risco de uso de substâncias no futuro. No entanto, é necessário apresentar um cenário completo. A literatura científica possui uma limitação significativa no que diz respeito aos efeitos a longo prazo do tratamento, já que existem pouquíssimos estudos que acompanham os pacientes por 12 meses ou mais.
Essas são as nossas referências. Obrigado.